Você sabia que existe diferença entre a agitação da ansiedade com a agitação do TDAH? Se você tem dúvidas sobre esse tema, continua aqui no vídeo que eu vou esclarecer isso para você. Bora pro vídeo? E antes da gente começar, eu quero me apresentar para você que ainda não me conhece. Eu me chamo Regiane Rocha, eu sou psicóloga, eu sou especialista em terapia de família e casal e também em neurociência do comportamento humano. E nesse vídeo eu quero falar um pouquinho sobre a questão da sintomatologia relacionada à ansiedade e o TDAH. Eu fiz um vídeo fazendo um relato sobre o TDAH, que eu vou deixar aqui em cima no card para vocês. E nesse vídeo eu recebi inúmeros comentários falando sobre a dificuldade de perceber no processo do diagnóstico a diferença se era só uma ansiedade, se era um possível autismo, se era um TDAH. Mas nesse vídeo eu vou focar única e exclusivamente na diferença entre a ansiedade e o TDAH, ok? E o ponto principal é como o TDAH e a ansiedade funcionam e de onde eles surgem. A gente pode entender que o TDAH é um transtorno neurobiológico, ou seja, ele está relacionado com a estrutura do cérebro e do funcionamento do cérebro, da função de alguns neurotransmissores. E já a ansiedade é um transtorno de saúde mental. Por favor, entendam que quando eu falo transtorno de saúde mental, eu não estou colocando um rótulo. Assim como uma depressão também é um transtorno de saúde mental, é a nomenclatura que a gente dá, ok? E já é um transtorno que está relacionado com questões emocionais e de regulação emocional, e que a parte neurobiológica, assim dizendo, o funcionamento do que ativa a ansiedade, já vem de um outro lugar, já vem do sistema límbico e que faz com que você tenha um certo tipo de comportamento específico, tá bom? Então a gente já começa fazendo essa distinção básica. Outro ponto, que é também muito relevante, é entender que esses sintomas, por mais que eles se pareçam, por exemplo, uma pessoa ansiosa, ela costuma ter um comportamento desatento, ela costuma ter um comportamento mais agitado, mas não necessariamente vem de uma dificuldade de um funcionamento cognitivo. Lembrem-se que eu falei que o TDAH, ele vem de uma modificação na estrutura do cérebro, certo? Então a pessoa, ela tem essas dificuldades, que seja da agitação motora, que seja da agitação cognitiva, que seja a falta de atenção, não relacionadas a uma preocupação, assim como na ansiedade. É muito mais de uma dificuldade real de lidar com vários estímulos e como se concentrar e fazer a escolha de qual estímulo você vai dar atenção naquele momento, ok? Então, essa é a diferença que é muito importante a gente trazer, que já a ansiedade, ela está relacionada com um estado de alerta. Lembrem-se que a ansiedade é uma emoção super importante. Eu costumo brincar com os meus pacientes aqui no consultório que a gente tem que ouvir a nossa ansiedade, que ela costuma vir dizer alguma coisa pra gente, que a gente precisa se atentar, precisa dar uma olhada com mais carinho. Mas também a ansiedade, ela vem às vezes com um sofrimento muito grande, principalmente quando a pessoa fica com sofrimento com questões futuras, que a gente chama de ruminação. Ai, tal coisa vai dar errado, então a pessoa não consegue se concentrar, sei lá, no estudo. Não é porque um passarinho cantou ali fora e o cérebro dela teve a dificuldade de selecionar o estímulo. É muito mais porque aqueles pensamentos intrusivos, eles acabam atrapalhando a pessoa e fazendo com que a pessoa viaje na maionese, entre aspas, né, o termo que a gente usa, porque ela começa a entrar naquele foco daqueles pensamentos intrusivos, certo? Então, olha como que já é a diferença, ok? E o terceiro ponto, que assim, é importantíssimo na hora de fechar um diagnóstico. Se você naquele vídeo anterior ficou em dúvida, preste muita atenção nesse ponto. O sintoma do TDAH, ele tem que ser existente durante toda a vida da pessoa. Então, se você aí hoje é um adulto que está passando por um processo diagnóstico, durante a avaliação, vai ser interessante levantar como que você se comportava desde a sua infância. Se esses sintomas que você está reclamando hoje
trazem prejuízo ao longo da sua vida, se esses sintomas estavam presentes lá na época da infância, na escola, com a família, suas dificuldades específicas, ele não é um transtorno que acontece na vida adulta. A pessoa, lembrando que é um transtorno neurobiológico, ou seja, de uma estrutura cerebral modificada, acaba que a pessoa nasce com isso. Ou seja, os sintomas têm que estar presentes desde a infância, ok? Já a ansiedade, como ela pode ser? A ansiedade é uma emoção básica que todo mundo sente. Mas a ansiedade que se torna um transtorno mental é aquela ansiedade que traz um sofrimento que a pessoa já não consegue mais regular. Baseado nisso, ela pode vir de questões externas. Então, pode ser por um fator de uma cobrança muito grande dentro da família, lá na época, né, de vestibular. Pode ser porque você está vendo todos os seus colegas e amigos alcançando certas coisas na vida que você ainda não. Isso vai te gerando uma angústia, uma sensação de não estar pertencendo, de deslocamento. São situações que vêm com essa preocupação e são situações externas, que elas trazem essas preocupações, que vão criando esse pensamento intrusivo, coisas do tipo, ok? Para ambos os transtornos, existe medicação. Mas isso também é importante entender que uma pessoa com TDAH desde a infância, ela pode sim desenvolver sintomas ansiosos, porque a sensação de deslocamento, de inadequação, ela vem muito forte desde criança, quando você começa a perceber que, sei lá, você não dá conta de certas coisas que outras pessoas dão. Então, isso pode ser uma comorbidade. A ansiedade, ela pode vir como um transtorno adicional, a gente chama de comorbidade. Exatamente pela dificuldade em conseguir ser uma pessoa dentro de um comportamento típico, ok? Então, eles podem existir, os dois transtornos podem existir ao mesmo tempo, mas lembrando que a ansiedade ela poderia ser derivada do TDAH, tá bom? E entendam muito essa diferença da agitação física, cognitiva, ser uma agitação do TDAH não correlacionada à ansiedade. Eu não lembro se no vídeo do meu relato eu citei essa época, que aos 18 anos, quando eu tive um episódio, meu primeiro episódio de depressão, o médico ele me diagnosticou como TAG, como transtorno de ansiedade generalizada. E eu definitivamente não sou uma pessoa ansiosa. Só que vocês veem, eu falo rápido, eu me movimento o tempo todo, eu sou extremamente agitada, como eu citei naquele relato. Então, para uma pessoa que não tem esse olhar tão refinado do sintoma externo, pode muito bem confundir com uma pessoa ansiosa. Então, baseado nos relatos daquele vídeo, nas perguntas, e também nesse finalzinho que eu citei para vocês, dessa dificuldade de separar uma coisa da outra, eu quis trazer para vocês de uma forma técnica, mas não tão técnica, de uma forma que pode ser mais simples para que a gente consiga compreender a diferença entre ambos os transtornos, ok? E se você tiver sugestão de mais algum tipo de transtorno que você gostaria de ver uma comparação de sintoma, de identificação, de processo de diagnóstico ou qualquer outro tema que você gostaria de ver por aqui, que está relacionado com saúde mental, relacionamentos, pode trazer, deixa aqui embaixo sua pergunta, que vai ser um prazer te responder. E, como vocês que são mais velhos aqui no canal estão percebendo, fiquei um bom tempo longe do canal, muitas coisas aconteceram, muitas coisas mudaram, até o nosso cenário, tem consultório novo, tem vida nova, e espero voltar com bastante engajamento de vocês, conto com isso, para que a gente faça esse canal crescer cada vez mais. E você que ficou até aqui, muito obrigada. Qualquer dúvida, como eu falei, deixa aqui embaixo nos comentários, e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e tchau, tchau!